Ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Amém por esse sábado. Amém porque o Senhor é conosco. O Senhor está nos sustentando dia após dia. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar, irmãos, com a leitura do livro O Coração da Bíblia. E o ler com oração de hoje está em Lucas 19, versículo 12, que diz assim: Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Senhor Jesus. A ressurreição, o arrebatamento do filho varão. Vamos meditar um pouco mais no versículo 23 de 1 Coríntios 15. Nessa porção vemos que Cristo, as primícias, foi o primeiro a ressuscitar. Mas o versículo prossegue mostrando que os que são de Cristo também ressuscitarão. Vejamos esse assunto à luz da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pelo fato de Cristo ter sido o primeiro a ressuscitar, temos a realidade da ressurreição em nós e devemos viver segundo essa realidade. Ademais, acende em nós a esperança de que um dia ressuscitaremos fisicamente. Geralmente, essas palavras da Epístola aos Tessalonicenses são usadas em funerais, a fim de consolar as famílias e amigos da pessoa que faleceu. Contudo, nessa porção, ainda há algo mais que devemos considerar. Quando formos arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Nessa ocasião, o Senhor determinará quem serão os vencedores. No entanto, se temos desfrutado da realidade do reino dos céus na vida da igreja, temos grande chance de fazer parte dos vencedores coletivos. Ó Senhor Jesus. Sobre os vencedores coletivos, convém compreendermos o que foi registrado em Apocalipse 12. Esse capítulo descreve uma mulher que está sofrendo dores de parto, que representa a igreja no aspecto universal, compreendendo todos os filhos de Deus. Depois, vemos um grande dragão vermelho que representa Satanás, o diabo, a antiga serpente, e sua cauda arrasta a terça parte das estrelas, representando a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus por influência de Lúcifer. E por fim o filho varão, a quem esse dragão deseja devorar, que representa os vencedores. No versículo 5 de Apocalipse 12 lemos: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Note que o filho varão não foi arrebatado para os ares, mas diretamente para o trono de Deus. Ou seja, esses vencedores serão julgados enquanto vivem na terra e servem na casa de Deus. Quando chegar o grande dia, eles pegarão uma linha direta, um voo direto, sem escalas, até alcançar o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Quando vejo esse cenário, fico entusiasmado, pois é muito possível que isso aconteça ainda nesta era, na nossa geração. Que façamos parte desse vencedor coletivo, corporativo. Não nos preocupemos apenas com nós mesmos. Hoje, a chance de sermos arrebatados vivos com um grupo de irmãos é muito maior do que no tempo do apóstolo Paulo. Busquemos esse caminho. Assim como o Senhor, não queremos que ninguém se perca. Se for preciso, carregaremos uns aos outros, para que todos façam parte desse filho varão. Aleluia. Os ressuscitados para o trono branco. Além da ressurreição dos filhos de Deus, haverá a ressurreição dos incrédulos mortos, a fim de serem julgados. Leiamos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. De acordo com esses versículos, quem não participou da primeira ressurreição será ressuscitado para o juízo. Desse modo, o trono branco está relacionado com o julgamento dos mortos que não creram no Senhor. Estes não farão parte da primeira ressurreição. Querido leitor, tenho uma grande notícia para você e muito positiva, por sinal. Nós não faremos parte dessa ressurreição para o juízo. Ela é destinada às pessoas que não creram em Jesus ou não quiseram aceitar a pregação do Evangelho quando lhe foi dada a oportunidade. Você e eu participaremos da ressurreição para a recompensa. Fiéis no pouco para servir no muito. Voltemos ao versículo 24 de 1 Coríntios 15. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Cristo, o Filho, está hoje conquistando o reino da terra de volta para Deus. Ele, contudo, não faz isso sozinho, mas conta com a igreja, que é o seu corpo. Primeiramente, Cristo, o Filho de Deus, foi enviado à terra para realizar a redenção e concluir esta era. Então virá o fim. Em virtude da rebelião de Lúcifer, a terra foi usurpada por Satanás. A primeira criação de Deus estava sob a liderança de Lúcifer, o arcanjo. Como querubim da guarda ungido, sua função era velar pela glória de Deus e estar sobre toda a sua criação. Por causa de seu orgulho, esse arcanjo pôs tudo a perder, pois desejou ser igual a Deus. Além de seduzir a terça parte dos anjos, também corrompeu a criação de Deus. O Criador, no entanto, subjugou sua rebelião, enviando-o para a terra. Os anjos rebeldes tornaram-se os principados e as potestades, e os seres criados antes de Adão tiveram seus espíritos aprisionados nas águas. O presente mundo, portanto, está sob a influência de Satanás. Ó Senhor Jesus! Diante disso, o Senhor não ficou de braços cruzados. Entretanto, não reconquistará esse reino sozinho. Ele conta conosco, seus servos. O Senhor, então, como na parábola das minas, antes de sair, com o fim de tomar posse de um reino e voltar, confiou minas a nós. Cada mina era equivalente à 60ª parte de um talento. E deixou a seguinte ordem: negociai até que eu volte. Na verdade, essa parábola mostra que o Senhor, em sua primeira vinda, nos confiou dons e deseja que os multipliquemos, a fim de edificar seu corpo e estabelecer seu reino aqui na terra. Na segunda vinda do Senhor, porém, teremos de prestar contas a Ele do que fizemos com os dons que recebemos. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Nessa prestação de contas, os 2 primeiros servos trouxeram, respectivamente, 10 e 5 minas, como resultado do que cada um recebeu inicialmente. Então o Senhor confiou-lhes autoridade sobre 10 e 5 cidades, respectivamente. Essa é a maneira que o Senhor recompensará a cada um de nós, seus servos. Querido leitor, essa parábola nos traz encorajamento e é uma advertência. Encorajamento porque podemos aprender com o exemplo desses servos que negociaram suas minas e entregaram o rendimento delas a seu senhor. E uma advertência porque o servo que não negociou sua mina
trouxe prejuízo para si mesmo, não tendo direito à recompensa. Pelo contrário, a mina lhe foi tirada e dada ao que tinha 10. A vitória de Cristo sobre todos os inimigos. Em 1 Coríntios 15, do 25 ao 26, lemos: Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O trecho de Apocalipse 20 nos ajuda a compreender melhor esses versículos. Durante o reino milenar, parte do reino dos céus destinada aos vencedores, Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Após sua prisão, Satanás será solto e infelizmente ainda conseguirá seduzir as nações a segui-lo em sua ambição de resistir a Deus e a seus filhos vencedores. O que me espanta nessa situação é ver que muitas nações cederão à sedução de Satanás, mesmo depois de terem participado de um ambiente tão glorioso como a manifestação do reino. Em seguida descerá fogo do céu e consumirá as nações, e Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta. No versículo 14 lemos: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O último inimigo, a morte, será finalmente lançado para dentro do lago de fogo. Graças ao Senhor, não faremos parte da segunda morte, pois seremos ressuscitados. Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Aleluia? Amém por esse sábado, né? Que estamos desfrutando do livro Coração da Bíblia. E hoje desfrutamos do assunto sobre a ressurreição, né? E nós vimos que Cristo, né, como as primícias de Deus, ele foi o primeiro, amados, a ser ressuscitado, né? Senhor Jesus. E nós precisamos crer que um dia, eu e você, né, se tivermos dormido no Senhor, seremos também ressuscitados. Se não, seremos arrebatados, amém? Agora, para isso, mas vamos ter um ver de realidade. Vamos estar buscando o Senhor, amém? Senhor Jesus. Lá em Tessalonicenses, Paulo mostra, né, ali que os mortos ressuscitarão primeiro. Senhor Jesus, depois nós, os vivos, que ficarmos, né? É interessante que Paulo, amados, ele anelava ser arrebatado vivo, né? Senhor Jesus. E é impressionante porque hoje, eu e você, querido irmão, nós temos a oportunidade de sermos arrebatados vivos, pois o Senhor, a cada dia, Ele está mais próximo. Por isso, vamos continuar amando a vinda do Senhor, buscando o Senhor como se o Senhor voltasse amanhã. Amém? Senhor Jesus. E ao ser arrebatados, amados, nos ares haverá o tribunal de Cristo, né? E Cristo determinará aqueles que serão vencedores. Senhor Jesus, é interessante porque se tivermos um viver cheio de realidade, né? Senhor Jesus, não viver na aparência, mas um viver cheio de realidade, cheio de frescor, de pregar o evangelho, de cuidar de pessoas, de estar, amados irmãos, amando a palavra do Senhor, falar do Senhor. Irmãos, certamente seremos vencedores. Aleluia por isso. Por isso vamos estar tendo um viver de realidade, um viver cheio de frescor. Ó Senhor Jesus. E além da ressurreição, né, dos filhos de Deus, né, Senhor Jesus, haverá também a ressurreição dos mortos. Como eu falei, os mortos ressuscitarão primeiro. E dentre esses mortos, amados, haverá muitos incrédulos, né? E esses incrédulos serão julgados também. E está lá em Apocalipse 20, mostra bem detalhado isso para nós. Senhor Jesus. E o que impressiona, queridos irmãos, é que os incrédulos, né, são aqueles que não creram na palavra do Senhor. O Senhor até deu várias oportunidades para que eles crescem, né? Mas eles rejeitaram a palavra do Senhor enquanto estavam vivos. E agora eles vão ser julgados e vão ser lançados para dentro do lago de fogo. O Senhor abrirá um livro, que é o livro da vida, e abrirá livros com todos os atos deles. Ó Senhor Jesus! E ali, amados, o Senhor mostrará a cada um deles que eles rejeitaram o Senhor. E por isso eles vão ser lançados no lago de fogo. Como nós sabemos, o lago de fogo não foi criado para os homens, de forma alguma. Deus criou para o diabo e seus anjos.
por anticristo e o falso profeta. Mas os homens, amados, por sua rebeldia, por não crerem no Senhor, por terem rejeitado aquilo que o Senhor preparou para eles, ó Senhor Jesus, eles acabarão sendo lançados também dentro do lago de fogo. Ó Senhor Jesus, por isso, eu quero encorajar os irmãos a pegar o evangelho para os seus parentes, para os seus vizinhos, amigos do trabalho. Amados, vamos fazer o máximo que nós podemos. Claro, crendo no Senhor e contando sempre com o seu encargo. Amém? Louvado seja o Senhor. Lá em Lucas 19, tem um texto muito, muito maravilhoso. Mostra para nós ali a parábola das minas. Ó Senhor Jesus, o Senhor ali, como exemplo lá de Mateus 25, que mostra a parábola dos talentos, né? Que está ligada à obra. Senhor Jesus, a palavra das minas da mesma forma. Ele ali chama servos, né? E a um ele encarrega de 10 minas. A outro ele dá 5 minas. E ao terceiro ele dá 1 mina. E é interessante porque tanto o que recebeu 10 como o que recebeu 5, eles negociaram, né? Ó Senhor Jesus. E quando o Senhor voltou, eles receberam o seu prêmio, né? O Senhor, ao que tinha recebido 10 minas, ele deu autoridade para que ele tivesse sobre 10 cidades. Senhor Jesus. Já o que tinha recebido 5 minas, ele deu para que ele obtivesse autoridade sobre 5 cidades. Já o que recebeu 1 mina, amado, a exemplo do que recebeu 1 talento lá em Mateus, ó Senhor Jesus, ele não negociou e por isso ele foi envergonhado e não recebeu o seu prêmio. Ó Senhor Jesus, por isso, amados, vamos hoje, nos dias de hoje, negociar o nosso talento, negociar a nossa mina. Sabe por quê? Quando o Senhor voltar, vamos receber o prêmio, vamos ser galardoados. Ó Senhor Jesus, por isso não podemos de forma alguma, né, ficar apáticos, ficar ali pensando no que fazer. Vamos apenas servir o Senhor e buscar cumprir a sua vontade. Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa palavra, né, amados, de encorajamento para nós. Por isso eu e você nesse sábado precisamos orar assim: Senhor, nos faz um servo bom, fiel e prudente. Senhor Jesus, não queremos nunca ser servos negligentes. Por isso, amados, vamos continuar amando a vinda do Senhor. Pois quem ama a vinda do Senhor se prepara dia a dia. E isso faz com que cumpramos a vontade do Senhor, né? E façamos dia a dia o seu querer. Ó Senhor Jesus.